No videocast de hoje, o que vamos descobrir é que o AI não é só tecnologia e que o AI tem um impacto enorme sobre liderança. Vai ser incrível. O nosso convidado chama-se Tomás Quijano, para mim Tomazini, é fundador da Verne, que vocês já ouviram falar, quase de certeza. E a primeira pergunta, Tomás, obrigado por estares, é... Obrigado pelo convite. Vou pensar numa boa para ti. Tu foste a primeira pessoa a dizer-me que o maior erro que se comete com o AI é pensar que a AI é tecnologia ou que é um assunto para discutir com o CTO ou com o CIO. Podes elaborar sobre isso? Sim, é relativamente fácil de se explicar e relativamente intuitivo. Eu, quando digo isto, não digo que o AI não seja tecnologia. Evidentemente é um enabler e tem uma componente tecnológica muito grande. Mas a minha opinião é que nestes momentos o AI já ultrapassou o seu estatuto de tecnologia e passa a ser contexto. O que significa que não devemos pensar no AI no sentido de como que o AI pode me ajudar a fazer o que eu faço agora, sino como que eu e a minha organização se devem transformar neste contexto dominado pela inteligência artificial. Uau. E essa camada é muito diferente, não é? Porque é muito fácil olhar para o AI como ferramenta e aplicar essa mesma ferramenta em vários problemas de negócio de forma isolada. Mas olhar para uma transformação sistémica sobre a organização tem uma complexidade muito inédita, não é? Mas até gosto mais de explorar contigo o tema da liderança, não é? Porque nas conversas prévias que tivemos, o que me inquietou foi tu, na tua vida corporativa enquanto líder, lideraste numa era pré-AI. E agora que és catalisador, és um provocador de líderes que têm que lidar com esta brincadeira, tu tens insights muito bons. Podes-me ajudar a perceber um bocadinho o que é que mudou, como é que tu vês isto? Sim, eu até te vou contar a história de como que este tipo de pensamento surgiu. Outro dia estava a almoçar com um antigo colega meu e ele me perguntava... Estávamos ali a trocar experiencias sobre como que eu estou a utilizar o AI, como que ele está a utilizar o AI e demais, e ele me perguntava o que é que tu mudarias no teu estilo de liderança com todas estas ferramentas e neste contexto novo. E eu reconheço que fiquei ali um bocadinho congelado naquele momento, mas depois realmente tenho estado a pensar até no que estamos a fazer dentro da Verne, e faz todo o sentido pensar que a liderança tem que mudar de uma forma radical porque se tem que adaptar ao contexto. O que é que isto significa? Durante décadas, os líderes, de alguma forma, o seu papel era ser o herói dentro das estruturas e das organizações. O que significava ser o herói? Significava que dentro das organizações a inteligência era um bem escasso. Eu não estou a falar que não houvesse pessoas inteligentes, sino que a inteligência, no sentido da informação, como estava normalmente fragmentada. Onde que estava o critério? Estava concentrado só numa camada. Onde que estavam as decisões? Estava agrupada pela experiência de 3 ou 4 pessoas. Nestes momentos, a inteligência passa a ser uma commodity dentro das organizações. E está distribuída? Está distribuída, todo mundo tem acesso à inteligência. Tenhamos os skills que tenhamos cada um de nós, temos acesso a uma inteligência que nos permite ser inteligentes em quase tudo o que fazemos. Isto dá a volta a forma como um líder tem que liderar. Um líder já não pode ser o herói que tem as respostas certas para todos, e o que tem que ser é um orquestrador, um arquitecto de como que essa inteligência é utilizada dentro das companhias, como que a informação é distribuída, quais que são os layers certos para aplicar critério dentro da companhia e como se tomam as decisões dentro da companhia e como a própria organização aprende e cria ciclos de aprendizagem positiva e que se retroalimentam uns com os outros. É engraçado, o conceito é bom, não é? E nem sequer é muito novo, o arquiteto, o orquestrador, mas depois na prática é muito difícil perceber quando é que estás a ser ou não ser isto, é? Sobretudo num mundo em que tens já o pronúncio das equipas híbridas, não é? Em que tens agentes e pessoas, portanto não deixaste de ter recursos só humanos, mas tens uma simbiose. E, portanto, isso também traz um desafio enorme, não é? Sim, se calhar te vou colocar aqui alguns exemplos do que significa isto, o tipo de coisas que tem que fazer o líder para passar do herói que resolve tudo para o orquestrador de inteligência. Por um lado, falamos sempre, e é relativamente comum, que a partir de agora todos temos que ser AI first. AI first não utilizar mais a tecnologia, sino utilizar a tecnologia com muito mais intenção. O que eu quero dizer com isto?
as pessoas e as organizações têm que se perguntar sempre como que a inteligência artificial me permite fazer as coisas que estou a fazer de uma forma diferente. O que isto significa para o líder? Un líder neste contexto non pode ser simplesmente unha persoa que dice, oye, utilicen o AI. Ten que ser ele o primeiro e liderar pelo exemplo. Isto é unha coisa que eu non facía cando era líder. A tecnología non era a miña especialidade. Sabía o importante que era e daba poder dentro das estruturas onde eu traballei a persoas para que utilizasen. Tu também tiveste a argumentar para saberes o que é que estás a dizer, não é? Exatamente. E consegues conversar. Exactamente. Cando digo que o líder ten que ser o primeiro en utilizar a inteligencia artificial é por dois motivos. Por un lado, porque isto sabemos que gasta o resto da estrutura e da organización e segundo, porque como estamos perante un territorio absolutamente novo, perante un contexto novo, se o líder non é o primeiro en utilizar, nunca vai ter capacidade para perceber nem os riscos, nem os beneficios, nem o impacto que pode ter dentro de uma estrutura. Chega quase a ser uma linguagem, não é? É quase como se não souberes falar a língua das pessoas e agentes que vais orquestrar, tu não tens léxico. Portanto, tu não tens nenhuma forma de perceber se deves ou não decidir de uma certa maneira, se uma ideia que é trazida se faz sentido. E, claro, como eu já vou muito vitaminado, porque há vários contribuidores nos videocasts, é uma coisa que eu fiquei como novo para mim, que é... e não precisa de ser either or, não tem que ser isto ou aquilo. O AI acelera, aumenta a eficiência, devolve tempo, tem uma série de coisas nos processos atuais, mas o que acho muito fascinante é quando os líderes perguntam como é que vamos usar o AI para coisas que nunca fizemos, não é? E tu tens muito esta coisa que é, ok, o líder tem que passar a ser orquestrador, mas tu muitas vezes dizes que isso requer uma estratégia. Uma estratégia de quê? Como? Como é que tu passas a ter uma estratégia para liderares? Eu, por princípio, teño sempre tentado liderar con unha estrategia. E cando eu falo de unha estrategia significa ter unha visão de para onde eu quero ir e ter claro quais que son os camiños alternativos que me poden levar até aquela visão. Antes da aparição da inteligência artificial, já percebi que era fundamental que essa estratégia fosse criada em conjunto pelos stakeholders e pelas pessoas que tinham que levar essa estratégia para a frente. Pois não estavas a mandar, faz isto. Se não estava a mandar e as pessoas não me seguiam. Claro. E de facto, a primeira coisa que eu fiz, depois de um processo que te fizemos em conjunto em 2012, quando já não estavam vocês dentro dali do Grupo M, a primeira coisa que eu fiz foi tentar imitar o tipo de processos que vocês me ensinaram a fazer dentro do Hotel Farol em Cascais. Nos juntamos ali durante 3 ou 4 dias a descascar qual é que devia ser a estratégia para Mindshare naquele momento, que era um momento difícil no pós-2000, crise de 2011, era un momento difícil. Mas aquí o máis importante é que a estrategia ten que ser, para a inteligência artificial, tem que ter uma visão do que significa inteligência artificial para a nossa companhia. Que tipo de companhia nós queremos ter neste novo contexto deve ser criada em conjunto e deve ser criada também naturalmente com inteligência artificial, porque como já sabes na Verne, o que fazemos é precisamente gerir este tipo de processos de uma forma acelerada e de uma forma em que a inteligência artificial faz o que melhor faz, que é produzir e dar rapidez, e as pessoas fazem onde criam a diferença, que é discutir sobre as ideias e tomar escolhas, que isso a inteligência artificial nunca vai conseguir É muito engraçado, porque das experiências que me chegam e que são relatadas e pela experiência que passei a ter, acho que é um ótimo exemplo de como tu, no fundo, dignificaste o trabalho humano, porque deixaste de pôr as pessoas a executarem ou a sofrerem para ter ideias, que às vezes são sofríveis, nem sempre temos ótimas ideias, e as ideias demoram muito a implementar, para elas participarem nos processos de decisão com uma curadoria, não é? Eu acho que isso é uma coisa muito gira. Qual é que é a mensagem final que tu gostavas de deixar neste videocast? Se tivesses que ter um apelo, já agora para os líderes, o que é que lhes deixavas como apelo? O que deixava como apelo é: deixem de considerar o AI como uma tecnologia, passem a considerar como um contexto, tentem se transformar para o tipo de líder que é necessário para dentro deste contexto, sejam AI first em todo momento, tenham uma estratégia para o que estão a fazer e pensem no AI como um problema de liderança, não um problema de meios. Espetacular. Obrigado. Obrigado. Grazie mille. Muito bom. Estamos!